Olá, pessoal. Quando aplicamos o cálculo à física, quase sempre estamos envolvidos com derivadas e integrais. Mas antes de iniciarmos o estudo desses assuntos, precisamos aprender algumas coisas básicas sobre limites. E para introduzir o conceito de limite, eu escolhi um exemplo bastante simples. Considere a função f de x igual a x ao quadrado para x maior ou igual a zero. Sabemos esboçar o gráfico dessa função, certo? Então, deixe-me pôr aqui o eixo y, o eixo x, temos aqui x igual a zero, y igual a zero. E a mão livre, vamos fazer aqui um esboço do gráfico dessa função. Ok, agora tomemos este ponto aqui do gráfico de abscissa x igual a 3. É claro que para x igual a 3, f de x é 9. Pois bem, a ideia que queremos introduzir aqui é a seguinte. Quando x tende a 3, pela esquerda ou pela direita, f de x tende a 9. Certo? Se nós tomarmos aqui para x valores cada vez mais próximos de 3, teremos, seja pela esquerda ou seja pela direita, teremos para f de x valores cada vez mais próximos de 9, certo? Então, dizemos que quando x tende a 3 pela esquerda ou pela direita, f de x tende a 9. O que não é nenhuma surpresa, já que essa função tem um gráfico que é uma linha contínua, certo? Não tem nenhuma irregularidade, nenhuma quebra. É o que a gente chama de função bem comportada, tá? E f de 3 é 9. Então, é claro que quando x tende a 3, pela esquerda ou pela direita, f de x tende a 9. Eu adianto que tender a é mais que se aproximar de, mas essa é uma discussão que a gente vai fazer um pouquinho mais adiante, tá? Por enquanto, vamos ficar com essa ideia de o que significa, essa noção intuitiva do que significa tender a. E, novamente digo, quando x tende a 3 pela esquerda ou pela direita, f de x, considerando essa função específica, tende a 9. E aí, na linguagem do cálculo, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a 3, é 9. O que é que significa isso? Dizer que o limite de f de x, quando x tende a 3, é 9, significa dizer que, quando x tende a 3, pela esquerda ou pela direita, f de x tende a 9. No próximo exemplo, nós discutiremos um caso muito mais interessante, que de fato justifica, dá uma primeira justificativa para a introdução do conceito de limite.